Fala aí pessoal do Negócio Geeks, tudo bem com vocês? Aqui é o RC Rodrigo Couto falando mais uma vez, trazendo mais um vídeo de reação agora sobre finanças. A gente é um canal de finanças e tecnologia, então agora é a hora de falar sobre finanças. A gente está vendo aí a Bolsa de Valores batendo recordes, a Bolsa está em alta, então a gente vê que tem ações e fundos imobiliários que estão caros. Aí você, poxa, eu quero investir em renda variável, mas tá tudo muito caro, eu compro assim mesmo, não compro? É uma questão que a gente tem que estudar. O outro lado da moeda é a renda fixa, né? Quando a gente está nesse momento da economia com a renda fixa pagando juros elevados ainda, né? 13,75, a gente tem a possibilidade de fazer bons negócios na renda fixa. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse canal chamado Manual da Evolução. Pelo que eu entendi, é um canal que trata de educação financeira, tá? De forma ilustrada. Vamos ver o que ele fala aqui sobre investir em renda fixa ou renda variável. Não é um vídeo recente, mas acredito eu que o conceito seja um conceito atual, né? Que ele vai trazer. Vamos reagir aqui, vamos ver o que ele fala, vamos ver as ideias. E se você gostou aí do canal do Manual da Evolução, se inscreva, tá bom? Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição, tá? E se você quiser assistir sem meus comentários, né, minha reação, fique à vontade, tá? Vamos nessa. Investir sempre foi um tabu para a população brasileira em geral. A ideia que a maioria das pessoas tem sobre investimento é que é algo extremamente arriscado. E bom, isso tá até certo em partes, porque muitos encaram o investimento como uma aposta, pensando em aplicar dinheiro em uma determinada ação, por exemplo, apenas torcendo para que ela suba, sem estudar sobre a empresa e sem nem saber o que tá fazendo. E esse é um erro gigante para quem quer começar a investir em renda variável, por exemplo. Então, o primeiro passo para quem quer começar a investir, obviamente, é saber o que tá fazendo, estudar sobre. Isso parece algo bem óbvio, mas a maioria não vai atrás de entender sobre cada tipo de investimento. Mesmo começando ali pela renda fixa, que possui investimentos mais conservadores, mais seguros. Por exemplo, investir em bancos que têm a cobertura. Pessoal, isso que ele falou aí é uma grande verdade, tá? Para a gente poder fazer qualquer tipo de investimento, entrar nesse ramo aí dos negócios, a gente precisa estudar, tá? Não vá naquela onda, fulaninho que é um influenciador digital me recomendou a carteira tal. Cuidado com isso, porque a carteira tal, ela tem muito a ver com o perfil de risco do fulaninho. E aí, se você assumir um risco que você não fique confortável, né, em ter, se der alguma coisa errado, e pode dar, né, a gente está falando de renda variável principalmente, você pode se sentir muito mal com isso. Você pode perder um dinheiro que você não poderia perder, que vai fazer falta para você, para sua família, para os seus planos no futuro. Então, estudem, tá? Estudem. Quer começar? Renda fixa. Veja como é que funciona a renda fixa, porque o risco de perda na renda fixa é bem mais reduzido, tá? Existe risco? Existe. Todo investimento tem risco, tá? Mas é um risco muito mais controlável, digamos assim. A renda variável, ela já tem um risco mais, sabe? Vai de 8 a 80 muito rápido, tá? Então a gente tem que ter estômago para poder segurar esse risco aí, essa ansiedade que esse tipo de ativo causa. Tem rendimentos maiores? Pode ter, tá? Nesse momento que a Selic tá alta, é difícil você ter um rendimento assim na renda variável que supere muito a Selic, tá? Então a Selic vai ser um mais pé no chão, né? A Selic não, né? O Tesouro Selic, o CDB, que é baseado na Selic, né? No CDI, ele vai ter mais pé no chão. Então, talvez você começar pela renda fixa para você entender como que funcionam as coisas. Aí depois você começa com fundo imobiliário, devagarinho, vai ganhando os dividendos, vai vendo como é que esse
comporta, e depois passa para ações, e aí o céu é o limite, a hora que você aprender isso tudo, tá? Mas vamos continuar aqui com o vídeo, tô falando demais já. Cobertura do FGC ou também investimentos do Tesouro Direto. Bom, você está no último episódio da nossa série Educação Financeira Ilustrada do canal Manual da Evolução. Ah, é uma Já curtiu a ideia do série. vídeo? Deixa seu like e bora pro conteúdo. Como eu disse anteriormente, se você está iniciando nesse mundo dos investimentos, começar pela renda fixa é a melhor alternativa, pois tem um risco mais baixo, principalmente com a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que assegura investimentos de até R$250 mil. Ou seja, se você investe em algum banco e tem valores investidos de até R$250 mil... Calma aí, vamos lá, não sei se ele vai falar isso mais pra frente, mas o FGC, R$250 mil, beleza, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai te pagar valores até esse limite, tá? Se você tiver lá 250 mil, você recebe 250 mil caso o banco quebre. O banco que está oferecendo aquele CDB. Mas nem toda renda fixa, pessoal, presta atenção, nem toda renda fixa é regida pelo FGC, tá? Os CDBs em geral são, mas existem outras formas de renda fixa, não sei se ele vai falar aqui, que não são garantidas pelo FGC, tá bom? R$1.000 e esse banco chegar a falir, o FGC vai cobrir o prejuízo que você teria pela falência do banco. Bom, os títulos privados de renda fixa mais comuns são CDB, LCI e LCA. Todos eles são emitidos por bancos. No caso do CDB, nada mais é que a gente emprestar dinheiro para o banco e ele nos devolver com juros. Já o investimento em LCI é quando emprestamos dinheiro para o banco ou uma instituição financeira para financiar e desenvolver o setor imobiliário. E assim o banco também devolve nosso dinheiro com juros. Da mesma forma funciona o LCA. Porém, em vez do dinheiro ir para o setor imobiliário, vai para o setor do agronegócio. E como ao investir em LCI e LCA estamos de certa forma ajudando a desenvolver esses setores da economia, o setor imobiliário e do agronegócio, não tem incidência de imposto de renda. Já o CDB tem imposto de renda retido na fonte, ou seja, o rendimento que vai aparecer para você lá no banco é o valor líquido, já descontando o imposto de renda. Porém, isso não significa necessariamente que LCI e LCA compensa mais que o CDB. Essa análise é você quem vai fazer. Cada instituição tem produtos financeiros diferentes, com rentabilidades diferentes, então basta estudar para saber qual a melhor alternativa para você. Até porque, pessoal, tanto o LCI, o LCA e o CDB, eles têm características diferentes, tá? Por exemplo, LCI e LCA, geralmente você não pode tirar, eles não têm liquidez diária que nem o CDB, tá? Pode ser que tenha, mas não é comum. E eles também precisam de um investimento um pouco maior, eu acho que é acima de R$1.000, tá? De 1.000 para cima. Tem CDB também de 1.000 para cima, de 500 para cima, de 100 para cima. Mas geralmente os valores iniciais do CDB são menores, tá? E você tem a possibilidade de tirar diariamente se você precisar daquele dinheiro, tá? Então existem características diferentes aí. Por isso que ele fala que você vai ter que estudar para você entender qual que vai se encaixar melhor para o seu objetivo, tá? Investimento, pessoal, tem que ter um objetivo. Eu quero esse dinheiro só daqui a 10 anos, aí eu vou pegar um investimento que me dê uma rentabilidade, né, interessante para mim, que vai me devolver esse dinheiro daqui a 10 anos. Ah, mas pode ser que eu precise tirar no meio do caminho. Então você vai encontrar um investimento que tenha uma liquidez mais flexível do que a liquidez só daqui a 10 anos. Entende? Então, pro objetivo que você tem, aí você vai procurar um investimento que case com essas características, tá? Que você quer. Além disso, também vale analisar a liquidez do investimento. Se você, por exemplo, está fazendo uma reserva de emergência, é bom ter liquidez imediata ou diária. E outra coisa muito... Pessoal, ele fala sobre liquidez. Liquidez é o quanto você consegue transformar aquele investimento em dinheiro, tá? Ah, a minha liquidez é diária. Eu consigo transformar o que eu tenho investido em dinheiro para mim, na minha conta corrente, qualquer dia, né? No dia que eu quiser, tá? Isso é liquidez diária. Ah, ela tem a liquidez, esse investimento tem a liquidez D+2, né? Então, se você pedir naquele dia, 2 dias depois você vai receber o dinheiro. É um tipo de liquidez também. Não é diária, mas em 2 dias você receberia o dinheiro a partir de quando você pediu. Então, a liquidez também é importante, tá? Para o seu objetivo. Muito
muito importante, para esses investimentos sempre veja se tem cobertura do FGC. Tá, além disso, continuando em renda fixa, também existe o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, que funciona basicamente da seguinte forma: a gente empresta dinheiro para o governo, para ele financiar obras públicas, por exemplo, e recebemos o dinheiro com juros. E esse investimento não tem FGC, porém é considerado muito seguro, pois para acabar o dinheiro do governo, o Brasil todo tem que ter quebrado antes. Mas tá, todos esses investimentos de renda fixa que falei aqui de forma breve, estão atrelados de alguma forma à taxa de juros básica do Brasil, a taxa Selic. Aí você pode me perguntar, mas o investimento em CDB, LCI e LCA estão atrelados ao CDI. E tá certo, porém o CDI acompanha a taxa Selic, com apenas 0,10% de diferença. Ou seja, hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 11,75% ao ano. E assim, o CDI está em 11,65%. Quase a mesma coisa, né? Pessoal, hoje, eu vou até pesquisar aqui depois, mas eu acho que hoje a taxa Selic está em 13,75, tá? Ela estando em 13,75, o CDI está em 13,65, beleza? Ou seja, quando vemos escrito rende 100% do CDI, significa que está rendendo 11,65% ao ano. Lembrando que estou falando isso em janeiro de 2024. Mas é isso, a rentabilidade da renda fixa sempre vai estar atrelada de alguma forma à taxa Selic. Então, enquanto a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa tendem a render mais, como é a situação econômica que estamos vivendo atualmente. Porém, em 2020, a taxa Selic já esteve em 2% ao ano. A economia sempre passa por ciclos. Bom, a verdade é que as pessoas sempre olham para o momento presente que estamos vivendo agora, pensando: a taxa Selic está alta, vou investir em renda fixa. Aí quando a Selic está baixa, como foi ocorrido em 2020, já vai direto para a renda variável, pensando que investir em renda variável é a melhor posição para o momento. Sempre indo nesse efeito manada, indo para onde o vento está soprando. E sendo sincero, temos que ter noção dos investimentos para não ficar nesse gira-gira de carteira. Porque senão imagina, você está investindo todo o seu dinheiro em renda fixa porque está rendendo acima de 10% ao ano. Aí depois de alguns anos a taxa Selic chega a 5%, por exemplo, fazendo com que você pense em tirar seu dinheiro da renda fixa e comece a investir em ações, porque a renda fixa está pagando pouco. Com aquele pensamento: tá todo mundo investindo em ações e elas só sobem. Por isso é sempre importante diversificar os investimentos. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a economia sempre vai passar por ciclos. Haverão momentos de alta e também de baixa na taxa de juros. E principalmente para o investidor em ações, saber disso é essencial, porque quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Porque ao investir em ações, temos um maior potencial de ganhos. Porém, se você comprar no momento de euforia do mercado, na hora errada, que os preços estão lá em cima, pode acabar perdendo dinheiro na renda variável. Pois a maioria dos investidores compraram na baixa, enquanto você está lá comprando em um momento que o preço está... Pessoal, isso também é uma outra coisa que eu acho muito engraçado no mercado financeiro, né? As pessoas falam assim: Selic aumentou, vamos tirar nosso dinheiro da renda variável e vamos colocar na renda fixa. Pessoal, foi o que o rapaz comentou aqui, né? Você precisa diversificar sua carteira. Nesse momento que a Selic está alta, eu estou fazendo aportes na renda variável, alguns que são ainda interessantes, mas eu não estou tirando dinheiro da renda variável para jogar na renda fixa. O que eu aproveito são os dividendos que a renda variável está me dando, em vez de eu reinvestir na renda variável nesse momento que está tudo mais caro para comprar, eu estou colocando na renda fixa. Por quê? A taxa de juros estando alta, o que vai acontecer? Você investindo na renda fixa, você está garantindo aquela taxa de juros alta. Viu que ele falou ali? Quando a taxa de juros estiver mais baixa, aí corre todo mundo para a renda variável. Só que você não precisa tirar seu dinheiro da renda fixa. Por quê? Quando a taxa de juros caírem, a taxa contratada que você fez de 13,75, ela vai estar muito mais valorizada. Por quê? Imagina, você comprou um título. Esse título paga 13,75. Só que você vai estar numa época que os juros estão a 5. Colocando bem para baixo para a gente entender. Os juros estão a 5. Ou seja, quem pode comprar os juros a 5 vai olhar para o seu título e falar assim: caramba, você tem um título que vale 13,75. E aí você começa a ficar valorizado no mercado. E quando você compra tesouros do governo, né? O tesouro, seja Selic, IPCA+, Renda+, Educa+, seja lá qual for, você pode fazer essa marcação a mercado que a gente chama. Se a taxa caiu e você comprou um título com uma taxa melhor, uma taxa maior, ele está valorizado. Se ele está valorizado, o governo ele é obrigado a comprar de você. Entendeu? É diferente um pouco da bolsa de valores. Quando você compra uma ação, né?
você precisa que alguém queira comprar de você quando se valorizar. É diferente, você coloca a oferta, aí é tipo um leilão mesmo, a pessoa vai dando lances para poder tentar comprar num preço que ela acha justo e você vai querer vender num preço que você acha justo, né? Então existe essa negociação na bolsa de valores quando a gente fala de renda variável. Já na renda fixa, é um contrato que você fez com o governo, no caso do Tesouro, e aí ele é obrigado a comprar de você. Se cair muito, ele vai pagar muito, tá? Então, não é assim, é uma guerra. Eu sou do campo da renda variável, eu sou do campo da renda fixa. Um não pode fazer... Gente, pode sim. Quem está na renda variável pode fazer alguma coisa de renda fixa. Quem está na renda fixa pode fazer alguma coisa de renda variável. Pode não ser a maior parte do patrimônio, mas pode sim diversificar um pouquinho, colocar um pouquinho lá e aproveitar esses momentos. Quando um está muito caro, compra o outro que está mais atrativo. Não tem problema nenhum. E você mantém os dois, tá? Porque daqui a um tempo a renda variável vai subir de novo. Ou melhor, vai descer de novo. E aí vai ficar mais barato. Aí você vai poder comprar mais cotas ou ações daquela empresa ou daquele fundo que você gosta. E tá tudo bem, tá? Não fica com essa neura não. Agora a renda fixa acabou. A gente vê essas notícias, né? Agora a renda fixa acabou. Agora a renda variável acabou. Não acabou, gente. São ciclos, tá? São ciclos que a economia tem. Isso é normal. Tá nas alturas. E depois de um período, quando o mercado se movimentar negativamente, vai ver as ações que você comprou na alta e em baixa. O que faz muitos iniciantes pensarem que estão perdendo dinheiro na bolsa e vendem as ações com prejuízo. Por isso, antes de investir, em renda variável principalmente, é bom estudar e saber o que você está fazendo. E ir começando de pouquinho em pouquinho, não colocar todo o seu patrimônio em uma ação que você acha que vai subir. E o que quero deixar claro aqui é que ao chegar em um certo nível de dinheiro investido em renda fixa, por exemplo, já ter formado a reserva de emergência, eu acho interessante sim começar a investir aos poucos em renda variável, para ir pegando o jeito da coisa, sentindo como funciona o mercado das ações e também dos fundos imobiliários. Até porque em renda variável no longo prazo, você consegue rentabilizar muito mais o seu dinheiro do que deixar apenas na renda fixa, com aquele rendimento garantido. Essa é a grande diferença. Enquanto na renda fixa você tem aquele rendimento conservador, na renda variável você tem maior potencial de ganhos. Porém, também sofre risco de perder dinheiro se não souber o que está fazendo. Por isso é sempre bom estudar antes de começar. E quando estiver investindo, começar de pouco em pouco, para ir sentindo o mercado. E eu falo de ações porque se formos parar para pensar, todos os grandes investidores estão na renda variável. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, tem uma frase que gosto muito. O risco vem de não saber o que você está fazendo. E tem total sentido quando pensamos naquelas pessoas que compram ações como se fosse uma aposta. Comprando hoje e daqui 2 semanas vê que desvalorizou um pouco e já vende. Sem nenhum estudo prévio, pensando que se desvalorizou 1% é porque já está em prejuízo e já vende. Outra frase muito boa dele que levo para a vida toda é: nunca possua uma ação nem por 10 minutos, a menos que esteja disposto a possuí-la por pelo menos 10 anos. Esse é o pensamento de longo prazo quando investimos em ações. É comum que... Pessoal, vamos lá. Eu concordo com o que ele está falando aqui. Warren Buffett, show de bola esse cara. Só que eu também tenho umas ressalvas com as coisas que ele fala. Mas isso aí que ele falou eu concordo plenamente, tá? Vamos pensar no seguinte. Quando você fala de renda variável, você está falando de ações de uma empresa, tá? É uma empresa. Se não for uma empresa, é um fundo ali sendo administrado por alguém, tá? Isso significa que ali tem uma inteligência ali por detrás. Então, se você não conhece aquela empresa, se você não sabe o que ela vai fazer, como que ela está se vendo daqui a 3 anos no mercado, se ela vai crescer, se não vai, isso tudo vai influenciar no valor da empresa dentro do mercado financeiro, tá? Imagina que eu fundei uma empresa hoje, né? E eu quero uma fatia no mercado, sei lá, de massas daqui a 3 anos de 2%. Então, nesse começo, a empresa não vai te pagar dividendos, né, ou juros sobre capital próprio. Por quê? Porque ela vai usar esses 3 anos para poder fazer os investimentos necessários para abocanhar pelo menos 2% de um mercado imenso, que é o mercado de massas, né? E aí eu tô falando mercado de massas não só
na cidade, né, que aquela empresa tá. Mas estou falando dos outros estados, do Brasil inteiro, talvez exportação. Então, para ela competir com as empresas que já fazem isso, né, ela tem que mostrar um diferencial, tem que ser mais tecnológica, tem que reduzir custos de produção. Então, existe um trabalho ali por detrás. E aquilo que ele fala ali, ó, não possua uma ação nem por 10 minutos, a menos que esteja disposto a possuí-la pelo menos 10 anos. São empresas que você realmente acredita. Pode dar errado? Pode dar errado, né? Ninguém abre uma empresa pensando que vai fechar ela daqui a um ano. Porém, as coisas podem sair do eixo, né? Alguma coisa no mercado pode mudar, pode existir uma nova tecnologia que afete muito o seu jeito de produzir, né? Então, assim, tem uma série de questões aí. Porém, se você acredita naquela empresa, invista nela. Não faça só especulação de eu vou comprar hoje a R$5 o valor da ação, para quando ela tiver a 10 eu vou vender. Entendeu? Pense que você vai levar aquela empresa por muito tempo. Que ao invés de você só comprar por 5 e vender por 10, você vai comprar por 5 e vender quando você estiver aposentado por 60, 70. Olha o lucro que você vai ter, tá? Então, pense a longo prazo quando falar em renda variável, porque se você olhar para o curto prazo, você vai ver uma coisa indo e voltando, descendo e subindo o tempo todo, e você vai ficar angustiado aí com isso. Então, preste atenção, analisa, estude. Quando a gente fala assim, estude bem as ações que você vai comprar, é estudar a empresa, é o que está por trás. Aquele código que você está vendo ali, tem uma empresa ali por trás, tem pessoas ali por trás, tem uma inteligência ali por trás. Você acredita nessa inteligência? Entendeu? Se você acreditar, invista, né? Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Que a ação desvalorize em alguns meses, justamente porque a economia passa por ciclos. Porém, se for realmente uma boa empresa, vai conseguir passar por crises e ainda sair mais forte depois. Veja como ficou o Ibovespa na crise de 2020. Caiu bastante, e logo em 2021 já vemos a retomada e a subida das ações. Outro grande exemplo é o Sr. Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Com certeza, a melhor frase dele é: com disciplina e paciência é impossível perder dinheiro com ações. Ele tem a estratégia de investir em empresas sólidas de setores perenes da economia, com foco em receber dividendos ou... Disciplina e paciência, pessoal, longo prazo, tá? Longo prazo. Disciplina em estudar, em investir recorrentemente, conseguir os melhores preços da ação para você fazer um preço médio melhor, para lá na frente você poder realizar esse lucro, né? Ou seja, os lucros dessas empresas e reinvestir, para assim formar uma bola de neve de investimentos, que com o passar do tempo tende a crescer cada vez mais. Para você ter uma ideia, Barsi investe há mais de 60 anos e atualmente recebe mais de R$1 milhão por dia apenas de dividendos. A estratégia do Barsi sempre foi investir em boas empresas de setores que a economia não funcionaria sem eles. E claro, que tenham potencial de pagamento de bons dividendos. E como o dividendo é pago de acordo com o número de ações possuídas e não pelo valor aplicado, ele comprava ações de empresas em momentos que poucos queriam tais ações, comprando assim por um preço baixo. E ele fez isso em diversos negócios diferentes, com a ideia de que futuramente, quando a ação subir, ele recebesse dividendos proporcionalmente maiores. Se você não entendeu, vamos para um exemplo. Digamos que uma ação valia R$5 2 anos atrás, e você comprou 1.000 ações, ou seja, investiu R$5.000. Porém, digamos que hoje em dia a mesma ação está valendo R$10, ou seja, você continua tendo 1.000 ações, porém terá R$10.000, porque as ações valorizaram. E digamos que a empresa anuncie dividendos de 50 centavos por ação, e já que você tem 1.000 ações, receberá R$500 de dividendos, porém vai ter recebido R$500 tendo investido somente R$5.000, pois comprou a R$5. Agora, quem comprou 1.000 ações a R$10, recebeu também R$500, porém investiu R$10.000. O que eu expliquei aqui é a ideia de Dividend Yield on Cost. Bom, se quer saber mais, vou deixar aqui na descrição o livro do Barsi, O Rei dos Dividendos. Ele fala de forma mais detalhada sobre toda a estratégia dele. Recomendo bastante a leitura. Mas afinal, o que vale mais a pena, investir em renda fixa ou em renda variável? Cara, se você ainda não começou a investir e tem dívidas, recomendo que primeiro quite suas dívidas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre sair das dívidas, vou deixar aqui em cima. Depois de quitá-las, comece a construir sua reserva de emergência na renda fixa. E nesse momento, já comece também a estudar sobre renda variável, vendo como funcionam as ações e fundos imobiliários. Para quando você já tiver ali uns R$5.000 na reserva de emergência, ainda continuar aportando para ter uma reserva mais robusta, mas também começar de pouquinho na renda variável, para ir sentindo o mercado, vendo como funciona na prática, começando por aquelas ações mais conservadoras e mais seguras. Bom, vou deixar aqui na tela um vídeo só sobre investimento em renda variável. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. É isso aí, pessoal.
Gostei do vídeo do Manual da Evolução. Muito bom. Concordo praticamente com tudo que foi dito aqui. E esse aí é o recado, tá? Não existe um certo ou errado. Renda variável é melhor do que renda fixa ou vice-versa. Não. Vai depender do quanto você estudou, do quanto você entende de cada um, para você fazer coisas conscientes, escolhas conscientes, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Beleza, pessoal? Para mais vídeos aí de finanças e tecnologias, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí pra gente saber se você tá gostando do nosso conteúdo. Beleza? Fui!